Quando a gente fala de canto, a gente precisa ter muita atenção. Não existem dicas, gente. É uma coisa muito importante a gente pensar que eu seria muito irresponsável se eu falasse para você: "Ah, é só fazer isso, é só fazer aquilo". Cada indivíduo é único. Então você precisa ter, como um indivíduo único, uma série para você, de exercícios que são bons para você. Porque senão o que que acontece? Se você aquece a voz demais, você acaba tendo um overtraining, ou seja, treinar demais, e aí você pode se machucar. Se você faz força de forma, absurda com a garganta, também vai te machucar. O que que seria esse machucado? Fenda, nódulo, os calos, né, que as pessoas falam. Pode ser algum cisto, pode ser por causa de alguma lesão mais grave, ou mesmo um pólipo, que é cirúrgico. Então, eu sempre falo o seguinte: para você ser um profissional, você precisa procurar, de fato, entender o seu sistema. Quando você entende o seu sistema, como é que é produzida a voz, como é que você faz para você falar, para você cantar, fica muito mais simples. E a gente tem que pensar num tripé. Se a gente respira bem e tem um controle dessa respiração e dessa emissão de som, se a gente controla bem a laringe, ou seja, dá resistência para ela e força para você cantar por várias horas, e pensar nas ressonâncias, em controle das ressonâncias, você vai ser um bom cantor. Então, se você tem esse tripé bem montado, você não vai cantar alto demais, grave demais, baixo demais, porque você controla, como se você estivesse num cavalo, você está com as rédeas na mão, né. E aí, eu vejo muita gente falar assim: "Ah, eu tô com nódulo de prega vocal, tô com uma fenda, o que que eu faço?". Procura uma fono. Antes de mais nada, procura uma fono para você entender o que está acontecendo. Vai num otorrino, faça seu exame e leve numa fonoaudióloga realmente para você entender o que está acontecendo e leve a sério isso, que você pode ficar sem voz, tá? Agora, com relação às ressonâncias, ou seja, aquelas pessoas que falam assim: "Ah, eu estou jogando a voz direto para o metal, está indo direto para o nariz, o que que eu faço?". Ressonância são esses espaços que a gente tem aqui em cima, né? E aí você pode jogar a voz para o mais metal, ou seja, você faz um A voz vem pra cá, né, e aí a voz vem muito aguda e ao mesmo tempo muito metal, né. Você pode trazer essa voz pra cá? e você pode trazer essa voz muito mais oral se você quiser. Então, a dica que eu te dou, se você está entrando nesse metal demais, faz aqui, ó. Mono, 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 mono. Tenta trazer a voz para esse lugar aqui de conforto, que aí você vai cantar nesse lugar e é difícil, você tem que ajustar, tá? Porque essa tendência é jogar para o nariz, você vai fazer menos força na garganta. Então você tem que trazer essa voz para o mono, mono, mono e trazer o canto para esse lugar. Vê se você consegue ir ajustando através desse exercício para você entrar nessa ressonância que é muito mais gostosa. Ressonância é treino, tá? Então você tem o treino de uma voz mais metal, que você vai para uma voz mais caricata. Você tem a voz oral, que é uma voz mais gostosa, que é uma voz mais de canto mesmo. Se você quiser, você pode entrar com uma voz lá no fundo, que não tem muito brilho, né? Ou então uma voz mais lá embaixo, uma voz mais gutural, mais forte. E aí você vai trabalhando essas possibilidades através do conhecimento desses espaços. Treino é tudo na vida. Se você treina direitinho, na hora que você precisa cantar, você não faz nada, você só aproveita. Muitas pessoas, procuram fono por causa de língua, né. Então, tem umas pessoas que têm um freio lingual, um frênulo, né, que é muito curtinho, e aí às vezes é indicado um corte, né, nesse freiozinho aqui embaixo. Se você simplesmente cortar esse freio com um dentista, com um cirurgião, o que vai acontecer? Você pode não dominar a musculatura. E aí, se você não domina a musculatura, dá uma sensação de hipotonia, de flacidez muscular nessa língua. E aí, o que que acontece? Exercício de treino muscular de língua, estalo, língua para frente e para trás, para cima e para baixo. Então, eu vou mostrar como é que você vai fazer. Olha só, você faz aqui, ó. Faz 10 movimentos por dia, não é para fazer muito não. Depois aqui, 10 movimentos de frente e trás, depois cima e embaixo. Veja que é só controle, tá vendo, ó? Lateral, segura o queixo, não deixa o queixo junto. Fazendo uma série de movimentos, que são dirigidos para cada tipo de musculatura, você começa a dar tônus para essa musculatura de língua. E aí, se você faz isso acontecer de forma sistemática, ou seja, faz todo dia, a língua começa a ter um pouquinho mais de tônus. E aí você tem que pensar se depois vale a pena ou não, dependendo do seu trabalho, vale a pena você procurar de fato uma terapia,
fonoaudiológica para você conseguir fazer outros movimentos acontecerem com mais peso, com mais força, com mais ritmo, que aí você consegue, de fato, melhorar esse tônus muscular da língua. Gente, a gente tem 4 músculos dentro da língua e 4 músculos que levam a língua para o nosso corpo, ligam, né, a língua ao nosso corpo. A gente precisa movimentar cada um deles, são músculos, né? Se você deixar, por exemplo, de funcionar, de fazer funcionar um braço que está machucado com um gesso, você deixa lá o gesso um tempão. O que vai acontecer quando a gente tira? Ele vai ficar meio que sem movimento, vai doer, os músculos estão atrofiados. Isso é a mesma coisa, imagina você nascer com um frênulo curtinho, você corta ele e aí ele tem espaço, né? A tua língua tem espaço para se movimentar e você não sabe mais o que fazer. Então, vamos dar movimentos para essa musculatura começar a trabalhar de forma bacana, que aí você vai, inclusive, ter uma articulação melhor. Quando a gente fala em inflamação, infecção, a gente não faz exercício, não. Muita gente pergunta, eu estou com uma inflamação de laringe, que exercício que eu faço? Não faz, tá? Antes de mais nada, a gente precisa cuidar. Quando você está com uma inflamação, o sinal do teu corpo é vermelhidão, rubor, né? Aquela cor, tem bastante sangue no lugar. Então, imagina quando a gente põe uma bolsa de água quente em cima do braço. Quando a gente tira, não está tudo vermelho? É mais ou menos assim que fica a nossa garganta, quando a gente está com laringite. Normalmente, eu como fonoaudióloga falo assim, para tudo, procura o médico, toma a medicação que o médico mandar, não se automedique, pelo amor de Deus, que eu conheço várias coisas horrorosas com relação à automedicação. E aí, quando você estiver bem e com alta médica, você volta a fazer os exercícios que você precisa. Mas nunca faça exercício quando você estiver com inflamação na laringe, tá? Muita gente me pergunta a respeito de exercícios que a gente faz, né, com relação à língua. Estalo, frente e trás, cima e embaixo, lateral. Se posso fazer isso com qualquer idade. Eu brinco que eu faço do mamando ao caducando. Eu faço para todas as idades. É sensacional para as crianças pequenininhas, quando a gente está começando a desenvolver a linguagem, a articulação com essas crianças. E é muito legal para as pessoas da terceira idade que estão com algum problema muscular. A gente vai envelhecendo e essa musculatura também envelhece. Então, vale muito a pena você fazer. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu indico. Outro dia eu estava falando com um paciente, que é um ator, e a filhinha dele está começando a falar com dificuldade, apresentando algumas dificuldades. Falei, ótimo, agora você vai fazer com a sua filha os exercícios que você fazia para a sua voz. E aí ele com a filha, sentados todos os dias, outro dia ele mandou até uma foto para mim, mostrando que ele e a filhinha estão fazendo os mesmos exercícios. Está lá, frente, trás, cima e embaixo, aquelas coisas, né, dos movimentos básicos de língua. Não faz mal de maneira nenhuma, ao contrário. Você, na verdade, exercita os músculos e deixa eles muito mais ativos para você conseguir fazer o que você precisa, né, que é falar bem. Bom, com relação à voz, a tom de voz, é engraçado, mas muita gente não está satisfeito com o próprio tom de voz, né? Então, o que eu dou de dica é a seguinte, antes de mais nada, a gente precisa conhecer o nosso sistema. É fazer exercício para a laringe. A gente tem que pensar que o nosso primeiro tom de voz está ligado à laringe mesmo. Então, a produção de voz vai ser mais grossa ou mais fina, de acordo com a posição que a laringe está aqui. Então, você precisa dominar esse lugar, né? Esses lugares aqui dentro. Fora isso, volume da voz. O volume da voz vai ter a ver com respiração. Então, a gente tem que controlar esse volume de voz. E a outra coisa são os ressonadores, né? Que de repente você faz uma voz mais fina e ainda por cima você coloca no nariz, ou vice-versa. E aí, por exemplo, tem gente que quer engrossar a voz. A dica que eu dou é, faz um espaguete, faz assim, ó. Engole saliva e fala ho, ho, ho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A voz vai ficar grave e aí você consegue mantê-la por uns minutos desse jeito. Depois, provavelmente, como você não tem esse controle diário, isso vai voltar para o seu tom. Eu, se quiser continuar falando aqui nesse lugar, eu vou dar conta. Com o tempo, você consegue não fazer mais o espaguete e simplesmente pensar que eu vou colocar a voz aqui nesse lugar e vou continuar falando, tá? Então, é uma dica para ir para o grave. No caso das pessoas que querem deixar a voz mais fina, deixa a voz mais suave, pensa nesse fluxo de ar que está saindo e põe a laringe um pouquinho mais leve. Ou seja, traz aqui uma coisa mais menininha, sabe? Uma voz mais levinha nesse lugar aqui. Que aí você, na verdade, não vai nem engrossar e nem... você vai deixar ela mais gostosa, tá? E aí, eu digo isso para as pessoas que tomam também hormônio, tá? Que estão ligadas à academia, coisa do gênero. Se você é uma mulher e está tomando hormônio masculino, a sua laringe vai vai crescer, né, como a de um homem, e você não consegue mais afinar a voz, tá? Não vai ter a voz que você tinha. Então, isso é uma coisa muito importante de ser dita. Agora,
Se é um homem que está tomando hormônio masculino e vai ficar com a voz mais grave, não vai ter grandes dificuldades com relação a isso, se por acaso, só se por acaso ele cantar. Se ele canta, vai ser um problema isso na vida dele, porque ele não vai conseguir atingir alguns agudos. Mas, por via de regra, o normal, a gente tem que pensar em controlar bem a nossa musculatura. Para você engrossar, você faz o espaguete, para você dar uma afinadinha, você faz essa coisa mais levinha aqui, nesse lugar, tá vendo? É só trazer mais leveza para a voz. Que aí, normalmente, você consegue um tom de voz mais fácil de acessar sem exercício físico diário. Porque o ideal para você conseguir o que você quer é treinar. É ir para uma fonoaudióloga de fato e treinar a musculatura, a respiração, as cavidades todas de ressonância para você conseguir fazer o que você precisa. Só tem um detalhe. Tem algumas pessoas que falam e estão fazendo muitas de perguntas a respeito de voz mais grave, tem mais idade e que fumaram a vida inteira. Gente, é muito diferente uma voz de um fumante, tá? São vozes que ficam um pouco mais ressecadas, a voz vem um pouco mais dura, um pouco mais cheia de ruído. E realmente faz toda a diferença fumar ou não fumar na vida, tá? E a gente sabe direitinho quais são as pessoas que fumam com relação à voz. Homem normalmente fica com a voz mais afinada e a mulher fica com a voz mais engrossada, tá? Então pensem sempre que fumar faz mal para a saúde, principalmente para a saúde vocal. Eu sou a fonoaudióloga que não tira absolutamente nada, mas manda parar de fumar. Olha só, quando a gente faz exercício articulatório, não é para ficar fazendo exercício o dia inteiro, não. Você vai para academia e fica quanto tempo na academia? 5 horas? Não, não. Vamos pensar o seguinte, a gente tem que fazer o suficiente para treinar sem cansar. Quando eu falo para fazer os exercícios articulatórios de língua, de bochecha, de lábio, eu sempre falo para fazer 10 movimentos repetitivos, né? Faz só 10 movimentos e acabou. Quando a gente faz aqueles movimentos com a caneta lateralizada, aqui na articulação, né? Eu ponho a articulação para funcionar, pensando que eu tenho que em não deixar entortar o maxilar, que senão eu vou me machucar. Então, eu vou pôr aqui, e aí os lábios vão fazer todo o movimento com dificuldade, e a língua não pode sair da boca, certo? E aí, quanto tempo eu vou fazer isso? Gente, uma folha, né? Articula, presta atenção no movimento. Não é para ficar 3 horas fazendo esse movimento. Isso não é um movimento saudável, né? Isso é um movimento com dificuldade, né? A gente vai dificultando os movimentos para a gente depois ter uma articulação bonita. Então, põe o movimento para funcionar, faz o exercício, lê um texto e acabou por hoje. Amanhã você faz de novo, depois de amanhã você faz de novo. Não adianta, a gente não vai conseguir fazer todo o treinamento do mundo num dia e no dia seguinte a gente está perfeito. Na verdade, o que a gente faz na fonoaudiologia é fazer um pouco de exercício todos os dias para a gente conseguir excelência na articulação, tá? Só um detalhe, tem gente, né, os exercícios de articulação básicos que foram inventados são aqueles com articulação aqui na frente, tá? Eu adaptei para locutores e para pessoas que trabalham com voz, para dubladores também, aqui por quê? Quando eu ponho a caneta aqui na frente, eu trago normalmente o maxilar para frente, tá? Segundo, eu estou impedindo a língua de sair da boca, aqui. E muita gente tem essa dificuldade de falar, a língua sai da boca. E lembra, os fonemas no Brasil são sempre dentro da boca, não tem nenhum fonema que saia da boca. Então, quando eu ponho o lápis ou o dedo aqui na lateral, eu tenho que ficar pensando nessa língua dentro da boca, tá? E ao mesmo tempo, quando eu estou aqui, o bilabial, o labial, né, tem que se tocar. E o lábio dental, eles não se tocam, porque eu tenho um aparato aqui na frente, uma rolha ou uma caneta aqui. E aí, o que acontece? Quando eu ponho aqui, o lábio vai funcionar. O F e o V, que são os labiodentais, também vão funcionar. Então, eu começo a dar dificuldade para os fonemas acontecerem. Quando eu tiro isso da boca, a articulação sai com muito mais facilidade. Durante a pandemia, o que aconteceu foi que muita gente parou de exercitar, porque parou de cantar, parou de dar aula, parou tudo. E aí o que acontece é que a musculatura deu uma travada também, né? A gente não treinando os músculos, eles ficam flácidos, eles ficam sem utilização. E aí, quando a gente começa a falar de novo, cantar de novo, deu o defeito que deu agora, né? Os shows começaram e eu fiquei maluca atrás dos cantores, porque começou aquela coisa, eu não tô conseguindo, a voz tá ruim, eu tô rouco. E é uma questão de condicionamento. Precisa condicionar de novo os músculos. Depois volta tudo ao normal.
né? É só voltar. O que acontece? Com relação à gagueira, a gente vai trabalhar com linguagem, normalmente. Se a mãe é gaga, o pai é gago, ou então alguém da família é gago, tem genética de gago, é com certeza linguagem. Agora, se for uma questão de ansiedade, aí sim você pode trabalhar com motricidade oral e respiração, aí sim. De repente você consegue ter uma melhora com relação à gagueira. Mas não, normalmente eu não atendo gagos que são geneticamente gagos, entendeu? É uma questão mesmo de localização como é que eu posso falar? De especialidades, né? Então, não, gagueira normalmente é um trabalho, não. Olha só, a Morena mandou uma mensagem falando que ela mastigou demais do lado direito. E sabe o que aconteceu? Caiu a musculatura. Gente, olha só, a gente está falando de músculo, né? Os músculos da gente, quando a gente trabalha os músculos de forma muito intensa, o que vai acontecer? Você vai ficar com a musculatura cansada. No primeiro momento, você tem que descansar essa musculatura, tá? Descansa, para tudo. Se estiver doendo, põe um gelo, tá? Faz aquela crioterapia, põe um gelinho, mas fica quietinho, que você, na verdade, pode ter estressado essa musculatura, cansado essa musculatura. Depois de um tempo, pensa em fazer sempre o exercício de mastigação de um lado e depois do outro. O certo é, colocou o alimento na boca, pega pouco alimento, coloca na boca e tira só com os lábios, tá? Faz um movimento de retirada com os lábios, por causa dos bilabiais. A gente já está exercitando essa musculatura. Segundo momento, põe só de um lado, mastiga 5 vezes. A lima vai empurrar para o outro lado, mastiga 5 vezes. Empurra para o outro lado, mastiga 5 vezes. Então você está trabalhando a mastigação de forma correta, não como um jacaré, né? Quando a gente mastiga dos dois lados ao mesmo tempo. Você vai mastigar de um lado e depois do outro, e vai fazer o movimento dentro da boca através da língua. Então, a língua vai empurrar para ficar embaixo do dente, a bochecha vai conter, os músculos vão estar adequados, porque eles vão mastigar de forma seccionada, ou seja, eles vão dividir essas funções e a gente não cansa dessa forma, tá? Se você tiver com dor, para tudo, põe um gelinho e fica quietinho. A Mari Cavalcante fez uma pergunta muito interessante. Será que esses exercícios que eu proponho com relação à língua, à bochecha, fazem a gente melhorar também a articulação e a fala de outros idiomas? A resposta é sim. Por incrível que pareça, sim. Quando a gente faz qualquer exercício muscular para a língua, para lábios, para a bochecha, a gente dá autonomia para cada músculo trabalhar de uma forma correta. Então, assim, se eu sempre falei como uma carioca falando, com os R's na garganta, a ponta da língua falando E, né? Todos os fonemas dentro da boca, né? O português do Brasil não deixa a gente ter nenhum fonema para fora da articulação da boca, né? A gente não fala tá, dá, como o inglês, como o espanhol. Então, o que acontece? Quando você dá autonomia para cada músculo funcionar bem, você, na verdade, exercita todos os músculos para que, se você precisar falar em outra língua, ele tenha autonomia para falar. Então, ajuda sim. Já aconteceu comigo de pessoas que moram fora e que não têm habilidade para falar inglês, por exemplo. Ela é brasileira, está morando nos Estados Unidos e o inglês dela era horroroso por causa da articulação. E ela era do interior de São Paulo. E foi muito bacana porque, com os exercícios, ela conseguiu falar melhor o idioma que ela precisava, do jeito que ela falava, porque tinha também um sotaque lá nos Estados Unidos, no lugar onde ela falava, e ela conseguiu organizar melhor esse sotaque. Então, melhora sim, por incrível que pareça. Parece loucura, mas melhorando os movimentos da língua, dos lábios, a gente consegue ter a possibilidade de colocar os fonemas nos lugares que a gente não tinha costume antes, né? É basicamente isso. E, bom, se você é professor, antes de mais nada, você vai precisar fazer aquecimento vocal, você vai precisar fazer desaquecimento vocal, você tem que pensar em aquecer a musculatura de forma correta, em temperatura, alongamento de prega vocal, ou seja, você deixar toda a musculatura disponível para você falar, né? Porque a hora que você consegue pensar em começar a falar de fato, você está com essa musculatura treinada. Vamos pensar como se fosse um jogador de futebol. Isso aqui tem um monte de músculos, né, que a gente tem que pensar que a gente tem que trabalhar eles. E aí a gente vai deixar disponíveis esses músculos. Ou seja, treina todo dia para quando você precisar de fato jogar, você entrar no campo e partir para ganhar de fato. E o que é bacana é pensar que se você começa a ter uma série de exercícios, como o humming, como vibração de língua, que aí a vibração de língua faz também uma drenagenzinha nas pregas vocais e a gente sai daquele lugar de voz que acabou de acordar. E aí a gente começa a ter um pouco mais de habilidade e atitude vocal para você não se machucar. Porque
Imagina só, a gente acorda, nossa musculatura, nosso rosto, a gente está tudo mais inchadinho, a gente está dormindo. E as pregas vocais estão nesse lugar também, de conforto, de, enfim, de sono. E aí a gente acorda já gritando, falando alto e falando muito, como os professores fazem. Então, assim, no primeiro momento a gente precisa aquecer a musculatura. O ramen serve para isso, aquece em temperatura. Segundo, vibração de língua. Faz vibração de no máximo 1 minuto, fazer ou então para quem não consegue vibrar a língua. Faz agudo e grave, de forma suave, sem fazer passagens de nota agudíssima, não é isso. 1 minuto fazendo isso. Depois um monte de exercício de língua, para você deixar a musculatura começar a trabalhar antes de você começar a falar como se deve, né, na escola. E o mais importante, se você fala muito, você precisa fazer ilhas de repouso. Ou seja, entre uma aula e outra, para 2 minutos, 5 minutos, se você puder. Em vez de ir para a sala dos professores tomar café, fica quietinho, abaixa a musculatura, faz um... Descansa, fica nesse lugar de descanso e fica quietinho. Se você puder, coloca um nebulizador no nariz, que as pessoas não vêm falar com você, você hidrata as pregas nucais. Quer dizer, são coisinhas básicas que você vai começar a pensar em cuidar da musculatura. E a gente vê em fisiologia do exercício que se você trabalha a musculatura por mais de 1 hora, você deixa a musculatura exausta. Você precisa fazer umas ilhas de repouso como se fosse o lutador de boxe, que entra para lutar, na hora que soa o sino, ele para, ele senta, ele não fica batendo nos amiguinhos, ele não fica pulando. Ele descansa, e aí quando bate de novo, ele vai lá e pode ganhar uma briga ou perder, dependendo desse estado muscular dele também, esse estado de exaustão que ele tem. Então, descansar é um grande pulo do gato para as pessoas que usam muito a voz também. Ninguém pensa nisso. Fora isso, boa alimentação, né? A gente tem que comer proteína, carboidrato, se hidratar bem, enfim, coisinhas básicas. Eu acho que é importante a gente pensar nisso tudo. Se você tem um bom relacionamento com o exercício, um bom relacionamento com hidratação e alimentação, a gente só precisa pensar em descansar nos horários certos. Bom, para você ter uma boa articulação, não adianta você pegar um trava-língua e começar a falar trava-língua, não adianta. Eu sempre dou a dica de fazer exercício muscular antes, ou seja, vai lá para trás, faz os exercícios de língua acontecerem, como estalos, organização mesmo dessa musculatura. Só depois você começa a fazer um trabalho de articulação com palavras, depois frases e depois textos, tá? Por que isso? Porque normalmente são pessoas que chegam no consultório e falam assim, eu tenho problema com DR ou com TR, ou aquele bando de DDD, por exemplo, Avenida das Américas, enfim. Então, o que a gente tem que fazer? Não adianta eu chegar e falar, então vamos fazer um monte de exercícios com DR, um monte de exercícios com TR, porque a musculatura não está chegando nesse lugar. Então, eu tenho que estimular a ponta de língua, né, fazendo uma série de movimentos de ponta de língua antes e deixar apta a relação com esse ponto articulatório para depois a gente fazer o exercício acontecer. Tá? Então, por exemplo, tem gente que não treme a língua, né? Não faz o trrr, mas é capaz de fazer, tá? Porque tem gente que não consegue de maneira nenhuma na vida e não é problema nenhum isso, tá? Mas vamos imaginar que isso está dificultando o DR dele, porque ele não consegue fazer também, nem tremer a língua e nem fazer o DR acontecer. A pontinha da língua está com defeito, né? Então a gente vai fazer essa ponta aparecer e ter tônus na ponta da língua. Então, tudo que tem movimento de pontinha de língua, estalo, frente e trás, põe uma balinha na pontinha da língua, por exemplo, e faz com uma balinha em cima, pãozinho, põe em cima da língua, ou seja, a gente vai organizando essa ponta da língua para lá acontecer. E aí depois os fonemas começam a aparecer de forma muito dirigida. Aí tem a automatização, que é a parte mais chata, porque você precisa prestar atenção nesse movimento, para esse movimento acontecer. Mesma coisa acontece com aquelas pessoas que falam arara, né? A ponta da língua não está funcionando. Tem que fazer exercício de língua para depois você conseguir falar o arara acontecer, certo? Pigarro, tem gente que toma leite, por exemplo, e tem pigarro. Tem gente que tem alergia e tem pigarro. Tem gente que tem inflamações aqui em cima ou problemas gástricos e tem pigarro. Pigarro é uma coisa muito chata. Normalmente, quando você tem pigarro, você tem que entender qual é o motivo do pigarro. Se são inflamações nas vias aéreas superiores, se é alguma coisa que vem de baixo, que está inflamando a laringe. E vamos pensar assim, quando eu estou com uma sinusite ou uma rinite e eu deito na minha cama, eu tenho um gotejamento posterior
que acontece que vai irritar as pregas vocais. E aí a laringe vai secretar, né? A região vai secretar um muco para proteger a laringe. E aí é muito bacana porque a gente começa a fazer tosse, fazer porque a gente quer tirar aquela irritação nesse lugar. Então, esse lugar precisa ser sempre lavado. A grande questão é, joga soro fisiológico para dentro com seringa, com o próprio soro, deita na cama e joga soro para dentro, faz nebulização para a gente lavar essa região aqui de cima. Muita gente não sabe, mas o ar que a gente respira é sujo e o nariz é um grande filtro. O ar, quando chega no pulmão, ele está praticamente puro, né? Está realmente bem purificado. Por quê? Porque toda essa região aqui dentro serviu como filtro. E para onde vai essa bactéria, esse vírus, esses ácaros todos? Eles ficam naquele lugar. Então a gente precisa lavar, senão irrita o lugar e a gente promove essas secreções que acontecem. Esse é um primeiro ponto. Depois, outra questão é a região, por exemplo, de estômago. Pessoas que tomam muito café, que irritam muito o estômago. Quando a gente faz, na verdade, essa irritação toda, a gente pode fazer refluxo. E quando a gente faz esse refluxo, a gente inflama essa região também. E aí começa para tirar essa inflamação, esse muco que é protetivo também. E outra coisa, leite, derivados de leite, chocolates causam esse pigarro. Então, se você vai falar, aquele dia não é dia de tomar leite, não tomar café, não come chocolate, porque isso vai provocar o muco. E aí a gente tem que entender. A gente entendeu qual é o motivo, a gente vai acabar com o motivo que está fazendo essa secreção acontecer. E, gente, quando a gente faz um bem feito, as pregas vocais se chocam com uma velocidade tão grande que elas podem fazer uma lesão de prega vocal. Tá? Eu conheço gente que teve, agora, por causa da Covid, tossiu e fez lesão de prega vocal que foi parar em mesa de cirurgia. Então, não tussa, não faça o tempo inteiro, porque isso só vai provocar. Que você vai estar irritando as pregas vocais, ela vai ficar cada vez... Você vai tirar o muco, mas ela vai se chocar uma contra a outra e vai se machucar. Tá? Então, o feitiço vira contra o feiticeiro. Não vale a pena. Bebe água, entenda qual é o motivo do seu pigarro e acabe com ele. Vive me perguntando a respeito de como é que a gente faz para lidar com as nossas emoções quando a gente tem que falar em público, ou mesmo agora com relação aos vídeos. Bom, antes de mais nada, eu preciso dizer que voz é emoção. A gente precisa controlar nossas emoções, porque se a gente está tenso, se a gente está nervoso, se a gente está inseguro, isso vai transparecer totalmente se a gente não tem técnica, tá? E aí, treinar todo dia, melhorar a autoestima da gente, porque se você treina todo dia, sabe do que você vai falar, faz tópicos de todas as coisas que você precisa contar nesse lugar, você começa a ter base de sustentação e segurança para quando você começar a falar. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, a gente se prepara tanto e de repente a gente se boicota. É um lugar que a gente tem que se mostrar e a gente se boicota, não pode. Bom, a dica é, respira mesmo. A gente tem que parar num canto, tá? Depois você veio, vamos imaginar que você é um cantor, você sabe a letra, você sabe a melodia, você fez exercício para aquecer sua voz todos os dias, você treinou resistência muscular, articulação, respiração, enfim, você tá bem com relação a tudo. Só que na hora, você trava, você não lembra a música. Você precisa fazer o quê? Antes de mais nada, para e respira. Senta num canto, inspira pelo nariz, profundamente, solta pela boca 7 vezes. Bem devagar, porque aí você começa a dar um controle para o seu corpo e aproveita o momento que você vai estar em cima do palco ou você vai estar falando, porque esse é o momento que a gente espera o tempo todo. De repente, ali na frente tem a pessoa que vai mudar a tua vida. Então, como voz e emoção, controla suas emoções, que treina todo dia para que você consiga ter excelência no que você vai fazer. Olha, existem várias pessoas perguntando a respeito de tubo de ressonância. O tubo de ressonância serve para que a gente faça um bom contato entre a fonte sonora e os filtros e, claro, a respiração. A gente vai fazer exercícios de trato vocal semi-ocluído, que é o nome desse tipo de exercício, ou aqui, né? Ou então com o próprio tubo. Eu tenho um tubo mais grosso, por exemplo, que é um tubo que faz esse contato ser bem melhor. Eu, na verdade, quando eu uso exercício de trato vocal semi-ocluído, eu faço com que a gente tenha menos pressão na garganta e, ao mesmo tempo, a gente use melhor as cavidades de ressonância e de articulação, tá? Então, uma boa orientação, e não são exercícios de YouTube que vão te levar para esse lugar,
uma boa orientação de uma fonoaudióloga vai te levar para uma tranquilidade com relação à produção da sua fala, da sua voz, e pode até fazer aquilo que as pessoas ficam me perguntando: como é que eu tiro minha voz da garganta? Com conhecimento, né? A gente tendo uma boa respiração, a gente conseguindo controlar essa saída de ar através desse tubo, desse exercício de trato vocal semi-ocluído, dando maior resistência muscular para essa laringe através desse tipo de exercício e articulando bem, colocando a voz no lugar onde você quer, você tira completamente qualquer tensão que tem na garganta, né? Então você faz esse movimento fluir, né, de forma muito mais bacana. locutores.com.br. Uma produção original. Web em Segundos.